Olá, pessoal! Vamos continuar o nosso próximo vídeo sobre mecânica clássica, leis de Newton. Vamos ler o enunciado do exercício. Um corpo de massa 10 kg, apoiado sobre uma superfície horizontal, é empurrado horizontalmente por uma força de intensidade 100 newtons. Sabe-se que a força de atrito entre o bloco e a superfície tem intensidade igual a 50 newtons. Qual a intensidade da aceleração do corpo? Então, nosso próximo passo, vocês têm que acompanhar os dados que o exercício dá. O que ele deu? Ele deu que a massa do bloco, do corpo, 10 kg. Então, vocês escrevem numa folha ou num caderno, 10 kg. Próximo, ele diz que ele é empurrado por uma força de intensidade 100 newtons, ok? E a força de atrito entre a superfície e o bloco tem intensidade igual a 50 newtons. Tá? Vamos começar a resolver. O que nós temos? M igual a 10 kg, F igual a 100 e FAT igual a 50, tá? Nesse caso, eu só vou explicar para vocês. FAT, força de atrito, vocês têm FAT cinética e FAT estática, tá? Nesse caso, ele fala que tem a aceleração do corpo, tá? Então, o corpo está se movendo. Então, nesse caso, nós vamos atribuir a noção de força de atrito cinética, tá bom? Depois a gente vai explicar em outro vídeo qual que é a diferença dessas duas, tá? Bom, a pergunta é qual a aceleração do corpo? Primeiro, vamos fazer o DCL, diagrama de corpo livre, tá? O que é o DCL? Eu fiz, como no vídeo anterior, o desenho para vocês, já adiantei. A nossa primeira força, as duas, né, que eu desenhei. É a força normal, perpendicular ao plano, e a força peso, que é no sentido do centro da gravidade da Terra, tá? Isso vocês já sabem. O que a gente tem que fazer, lembra? Somatória de forças verticais ou somatória de forças horizontais igual a zero. Aqui, nesse caso, nós vamos fazer a somatória de forças verticais igual a zero, tá? Então, como ele não fala que o bloco não se move nesse sentido, então, P mais N igual a zero, certo? Na horizontal, o que ele dá? A força F, certo? Que é a força de intensidade de 100 newtons. E a próxima força que ele deu, que é essa verde, é a FAT, de 50 newtons. Então, próximo passo, nós vamos fazer a somatória de forças horizontais igual a zero. O que nós temos? Se ele fala, ele pergunta no exercício qual a aceleração do corpo, quando vocês encontrarem essas perguntas, vocês têm que atribuir no exercício que há uma força resultante, ok? É esse R que eu coloquei aqui, tá? Ele está atuando no sentido horizontal, tá? Ele não fala que o bloco se move na vertical, então, ele fala que tem uma aceleração, porque ele pergunta, então nós temos que atribuir que se ela se move, ela tá nesse sentido aqui, qual que é a força que ele diz que puxa o objeto, que ele empurra o objeto, na verdade? Não é essa azul aqui? Ele fala que empurra o objeto horizontalmente, então é essa daqui. Essa força, ela está atuando no sentido da própria força resultante. Por quê? Para vocês descobrirem qual é o sentido da força resultante, vocês têm que seguir o sentido do movimento do corpo ou do objeto, tá? Se ele fala que o objeto é empurrado para a direita, empurrado com força de intensidade 100 newtons, então a força resultante ela vai ser para a direita, entendeu? O bloco, se ele está se movendo para a direita, não tem como força resultante nesse caso aqui ser para a esquerda, entendeu? Então, R igual. O que vocês têm aqui? A F mais FAT, igual a massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, próximo passo, vocês têm que prestar atenção aqui, ó. Se o bloco tá se movendo pra direita, gente, pra cá,
vocês têm que fazer a diferença dessa força menos essa. F menos Fat. Por quê? Porque essa força, ela tá agindo no sentido do movimento. Então, é F menos Fat. O Fat, ele age no sentido contrário, no sentido oposto ao movimento, sempre, tá? O bloco tá se movendo para a esquerda, então a Fat vai ser para a direita. Ah, o bloco tá se movendo para a direita, o Fat vai ser para a esquerda, entendeu? Então, aqui vocês fazem F menos Fat igual a massa vezes aceleração. O F, 100 newtons, que ele deu, menos 50, que é o Fat, que ele deu também, igual a massa vezes aceleração. Tudo bem? 50 é igual a 10 vezes A. Aí vocês vão dividir, só passar dividindo, 50 dividido por 10, 5 metros por segundo ao quadrado. Tudo bem? Esse aqui é um exercício fácil, é só para vocês prestarem atenção no conceito inicial de somatória de forças horizontais e verticais, envolvendo força resultante, tá? Então, não se esqueçam, quando vocês têm uma aceleração, o exercício pergunta, vocês têm que fazer a diferença de uma força menos a outra, tá? Porque se as duas fossem iguais, se colocasse força F igual a Fat, ou o exercício quer dizer que o bloco ou o corpo ele tá parado, com velocidade zero, ou ele tá se movendo com velocidade constante. Mas nesse caso ele pergunta da aceleração. Então quer dizer que tem uma força atuando, uma força resultante atuando. Então vocês têm que fazer a diferença dessa força, que ela está no sentido do movimento do objeto, menos a Fat, tá? Igual a massa vezes aceleração, que isso daqui é a fórmula da força resultante em física. Tudo bem? Aí vocês só colocam os valores que ele deu e descobrem a aceleração. Tudo bem? Espero ter ajudado vocês. Qualquer coisa, escrevam, deixem comentários, perguntas e nós nos vemos no próximo encontro. Até mais!